Antes de começarmos esta prece poderosa, se você quer receber orações de proteção para sua família todos os dias, clique no botão de inscrição agora. E se esta prece tocar seu coração, deixe um comentário agradecendo e não esqueça de apertar o gostei. Isso ajuda essa prece chegar a mais pessoas a encontrarem esta proteção urgente. Deixe com que essa reflexão e prece entre no seu lar. Fique comigo até o fim, te prometo que valerá a pena. É tarde da noite. Seu filho de 28 anos ainda não voltou para casa. O celular está desligado há horas, e sua mente já imaginou inúmeras tragédias. O coração dispara tanto que parece pulsar na garganta. Se você é mãe de filho adulto e vive essa angústia constante, se você acorda de madrugada checando o celular para ver se ele respondeu, se você sente que perdeu o controle da proteção que sempre deu aos seus filhos ou netos, pare tudo e me escute agora. Você não está sendo exagerada. Não é neurose. Não é mania de mãe, vó coruja, nada disso. É o amor mais puro que existe neste mundo tentando lidar com uma realidade que ninguém te preparou para viver. Ver seus filhos e netos enfrentarem o mundo sozinhos. Milhares de mães e avós preocupados vivem isso em silêncio. Aquela vergonha de admitir que ainda se preocupam tanto. Aquela culpa de não conseguir soltar. Aquela sensação de impotência diante dos perigos que vocês não podem mais controlar. Eu sei exatamente como você se sente porque já passei por isso. E hoje eu vim te trazer algo que mudou minha vida e a vida de centenas de mães que me acompanham. Uma proteção espiritual real e poderosa para seus filhos adultos. Hoje vamos fazer algo diferente. Vamos elevar uma prece especial a Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, que em vida foi pai e educador, e hoje, no mundo espiritual, é um dos maiores protetores das famílias brasileiras. Allan Kardec conhece profundamente o coração das mães. Ele sabe que o amor maternal não tem idade, não tem limite, não tem fronteiras. E ele tem o poder de estender a proteção divina sobre nossos filhos, mesmo quando eles estão longe, mesmo quando fazem escolhas que nos preocupam. Nos próximos minutos, você vai sentir um alívio profundo no peito, como se um peso saísse dos seus ombros. Encontrar palavras para sua preocupação e transformá-la em força protetiva. Receber amparo espiritual direto para você e proteção real para seus filhos. Sair daqui com a certeza de que seus filhos estão sob cuidado divino. Ter ferramentas espirituais para usar sempre que a angústia voltar. Agora que você sabe que não está sozinha nessa preocupação, que seu amor é sagrado e que existe ajuda espiritual disponível, vamos juntas buscar essa proteção. Feche os olhos se puder, ou apenas suavize o olhar. Coloque a mão no coração e sinta como ele bate forte de tanto amor pelos seus filhos e netos. Esse coração que bate é a prova viva do amor que nunca morre, que nunca diminui, que sempre protege. Respire fundo e visualize seus filhos. Pode ser um, podem ser 2, 3, quantos você tiver. Veja o rosto deles na sua mente. Lembre-se de quando eles eram pequenos e vinham correndo para seus braços quando se machucavam. Hoje eles cresceram, mas o amor que os protege é o mesmo. Vamos agora conversar com Allan Kardec, o grande mestre que nos ensinou que o amor é a lei divina que rege o universo. Ele vai nos escutar, vai nos compreender e vai interceder pelos nossos filhos e netos com toda a força do mundo espiritual. Amado Allan Kardec, pai espiritual de todos nós que buscamos a luz da verdade, venho diante de ti hoje com o coração apertado de uma mãe que ama além da vida. Tu sabes, mestre, o que significa ser mãe neste mundo. Tu compreendes que quando geramos um filho, geramos também uma preocupação eterna, um amor que não conhece limites de tempo nem distância. Meus filhos cresceram, Allan Kardec, mas minha responsabilidade de amá-los e protegê-los permanece intacta em meu coração. Eu te peço que olhes para esta angústia que me consome, a sensação de que não posso mais envolvê-los em meus braços quando o mundo se torna cruel demais. Meu peito se aperta quando eles saem de casa, quando dirigem na estrada, quando trabalham até tarde, quando passam por dificuldades financeiras que eu não posso resolver. Tu sabes, mestre querido, como é ver um filho adulto tomando decisões que nos preocupam e não poder intervir. Como é assistir de longe quando eles passam por decepções amorosas, frustrações profissionais, problemas de saúde. Como é sentir que nossa proteção física chegou ao fim, mas nosso amor protetor continua infinito. Reconheço diante de ti, Allan Kardec, que muitas vezes minha preocupação se transforma em ansiedade. Que acordo de madrugada imaginando tragédias. Que olho o celular 1000 vezes esperando uma mensagem que confirme que estão bem. Que às vezes minha mente cria cenários terríveis que me tiram a paz e o sono. Também reconheço, mestre, que às vezes tento controlar o que não posso controlar. Que dou conselhos não pedidos. Que me intrometo mais do que deveria.
que confundo amor com possessividade, cuidado com sufoco. E isso me traz culpa, me traz sofrimento, e acaba afastando aqueles que mais amo. Tu entendes, não é, Allan Kardec, essa contradição do coração materno? Esse amor que é a coisa mais bela do mundo, mas que também pode se tornar nossa maior fonte de tormento quando não sabemos como canalizá-lo de forma saudável. Hoje eu trago diante de ti todos esses medos. O medo dos acidentes que podem acontecer, das más companhias que podem influenciá-los, das decisões erradas que podem tomar. O medo de que se envolvam com drogas, com pessoas mal intencionadas, com situações perigosas. O medo de que adoeçam longe de mim, de que sofram e eu não saiba, de que precisem de ajuda e não me peçam. Mestre Allan Kardec, tu que em vida dedicaste-se ao estudo das leis divinas, tu sabes que esse amor maternal não é fraqueza, é a força mais poderosa do universo. Mas preciso aprender a direcioná-lo de forma que proteja sem sufocar, que ame sem aprisionar, que cuide sem controlar. Allan Kardec, meu querido protetor, eu sei que quando estiveste encarnado como Hippolyte Léon Denisard Rivail, também fostes educador. Dedicaste tua vida inteira às crianças e aos jovens. Tu compreendes o coração de quem se dedica a formar caracteres, a proteger os pequenos, a orientar os que crescem. Hoje, no mundo espiritual, tu continuas sendo esse grande educador, mas agora com poderes ampliados, com visão expandida, com acesso às forças superiores que regem nossa existência. Tu és aquele que pode nos ensinar como amar sem sofrer, como proteger sem se desesperar, como confiar no plano divino mesmo quando não o entendemos. Eu te peço, mestre querido, que uses toda a tua influência no mundo espiritual para proteger meus filhos. Que mobilizes os anjos guardiões, os espíritos de luz, os protetores especializados em cuidar dos jovens e adultos que ainda precisam de amparo. Peço-te que coloques em volta de cada um dos meus filhos uma barreira de luz dourada, uma proteção energética que os preserve de todos os males visíveis e invisíveis. Que essa luz os envolva quando saem de casa, quando dirigem, quando trabalham, quando se divertem, quando dormem. Allan Kardec, que tua sabedoria espiritual inspire meus filhos a tomarem decisões acertadas. Quando estiverem na balada e alguém oferecer droga, que uma voz interior sussurre: não faça isso. Quando estiverem dirigindo e pensarem em correr demais, que algo os faça diminuir a velocidade. Quando estiverem prestes a se envolver com pessoas que só trazem sofrimento, que tua luz os alerte sobre o perigo. Eu te peço, mestre, que envieis espíritos de luz para acompanhar meus filhos em seus caminhos. Que eles tenham sempre companhia espiritual boa, mentores que os orientem nas escolhas importantes da vida. Que quando estiverem confusos, encontrem clareza. Quando estiverem tristes, encontrem conforto. Quando estiverem perdidos, encontrem direção. Protege-os, Allan Kardec, das influências negativas que rondam nossa juventude. Das tentações que podem destruir seus futuros. Das pessoas invejosas que podem lhes desejar o mal. Das próprias fraquezas que todos nós temos e que podem nos levar por caminhos perigosos. Mas não os protejas apenas dos perigos externos, mestre querido. Protege-os também de si mesmos. Das suas inseguranças que podem levá-los a escolhas autodestrutivas. Da baixa autoestima que pode fazê-los aceitar relacionamentos abusivos. Do desespero que pode levá-los a soluções precipitadas para os problemas da vida. Allan Kardec, que teu amor paternal e tua sabedoria divina sejam um escudo invisível que os acompanha sempre. Que eles sintam essa proteção mesmo sem saber de onde vem. Que tenham aquela intuição que salva, aquele pressentimento que preserva, aquela sorte que todos dizem que não existe, mas que nós sabemos que é proteção espiritual. E a mim, mestre querido, ensina-me a ser o tipo de mãe que meus filhos adultos precisam. Não mais a mãe que resolve todos os problemas, mas a mãe que oferece o ombro amigo. Não mais a que toma as decisões por eles, mas a que os apoia nas decisões que tomam. Não mais a que se desespera com cada dificuldade deles, mas a que transmite fé e serenidade. Allan Kardec, através dos ensinamentos que nos deixaste, eu aprendi que a preocupação excessiva não protege. Na verdade, ela pode até prejudicar aqueles que amamos. Quando ficamos em estado de pânico mental, criamos vibrações de medo que podem atrair exatamente aquilo que tememos. Ensina-me, mestre, a transformar minha preocupação em oração eficaz. A canalizar toda essa energia do medo em energia de proteção positiva. Quando meu coração disparar de preocupação, que eu me lembre de parar, respirar e enviar luz para meus filhos ao invés de ficar imaginando tragédias. Tu nos ensinaste que somos espíritos eternos vivendo experiências temporárias nesta terra. Meus filhos também são espíritos eternos que escolheram suas jornadas antes mesmo de nascerem.
Eles têm seus próprios protetores espirituais, seus próprios aprendizados a fazer, suas próprias conquistas a alcançar. Allan Kardec, ajuda-me a confiar no plano divino para a vida dos meus filhos. A entender que eles não me pertencem, são almas livres que vieram através de mim para cumprir suas missões neste mundo. Meu papel é amá-los incondicionalmente, orientá-los quando pedem, apoiá-los sempre, mas não é controlar seus destinos. Quando eu sentir aquela angústia subindo, mestre, lembra-me desta oração simples mas poderosa. Eu entrego meus filhos nas mãos de Deus e confio que eles estão protegidos pela luz divina. Eu os amo, eu os abençoo, e eu os liberto para serem felizes. Ensina-me também, Allan Kardec, a usar a força da visualização positiva. Em vez de imaginar meus filhos em perigo, que eu os visualize sempre protegidos, sempre cercados de luz, sempre tomando decisões sábias. Que eu use minha imaginação não para criar medos, mas para criar proteção através do pensamento direcionado. Quando eles estiverem dirigindo, que eu os visualize chegando ao destino em segurança. Quando estiverem trabalhando, que eu os veja prosperar e ser reconhecidos. Quando estiverem se relacionando, que eu os imagine encontrando pessoas que os façam verdadeiramente felizes. Mestre querido, tu também nos ensinaste sobre a importância da mudança interior para que a vida exterior se transforme. Preciso trabalhar minha própria ansiedade, meus próprios medos, minhas próprias inseguranças. Como posso transmitir paz para meus filhos se eu mesma não tenho paz? Ajuda-me a desenvolver a serenidade que vem da fé verdadeira. A certeza íntima de que existe um plano maior, uma justiça divina, uma proteção universal que cuida de todos nós. Que eu seja para meus filhos um exemplo de fé, não de desespero. Um porto seguro, não uma fonte de preocupações adicionais. Allan Kardec, quando meus filhos passarem por dificuldades, porque isso faz parte da vida, que eu seja a mãe que os fortalece, não há que se desmorona junto com eles. Que eu tenha palavras de encorajamento, não de desespero. Que eu seja a rocha onde eles podem se apoiar quando as tempestades da vida chegarem. E que eu aprenda também a celebrar as conquistas deles sem tentar tomar o crédito. Que eu me orgulhe dos homens e mulheres que se tornaram sem achar que são minha obra. Eles são frutos do amor, da educação que ofereci, mas também e principalmente dos esforços deles próprios e da graça divina que os acompanha. Tu nos ensinaste, mestre, que fora da caridade não há salvação. Ajuda-me a estender essa caridade para meus próprios filhos. Caridade não é só dar esmola, é amar sem julgamentos, é perdoar sem ressentimentos, é apoiar sem condições, é confiar sem reservas. Quando eles cometerem erros, e vão cometer, porque somos todos imperfeitos, que eu seja a primeira a perdoar e a última a condenar. Que minha casa seja sempre o lugar onde eles sabem que serão acolhidos, não importa o que tenham feito. Que meu amor seja certeza constante em suas vidas, mesmo quando tudo mais parecer incerto. Allan Kardec também me ensina a respeitar os limites que meus filhos adultos estabelecem. Se eles precisam de espaço, que eu dê espaço. Se eles querem resolver seus problemas sozinhos, que eu respeite essa vontade. Se eles escolhem caminhos diferentes dos que eu escolheria para eles, que eu os apoie em suas escolhas. Allan Kardec, ajuda-me a confiar no plano divino para a vida dos meus filhos e netos. A entender que eles não me pertencem, são almas livres que vieram através de mim, ou através de meus filhos, para cumprir suas missões neste mundo. Meu papel é amá-los incondicionalmente, orientá-los quando pedem, apoiá-los sempre, mas não é controlar seus destinos. Quero ser um canal de bênçãos, não um obstáculo com minhas preocupações. O amor verdadeiro, tu nos ensinaste, é aquele que liberta, não aquele que aprisiona. Que eu ame meus filhos de forma a ajudá-los a crescer, não de forma a mantê-los dependentes de mim. Que eu seja a mãe que os prepara para voar, não há que corta suas asas por medo de vê-los partir. Allan Kardec, eu saio desta oração transformada. Não mais a mãe que vive em pânico constante, mas a mãe que confia na proteção divina. Não mais aquela que imagina tragédias, mas aquela que visualiza bênçãos e proteção para seus filhos. Comprometo-me diante de ti, mestre querido, a partir de hoje. Toda manhã, ao acordar, vou abençoar meus filhos mentalmente, enviando luz dourada para envolvê-los durante todo o dia. Vou visualizá-los protegidos, prósperos e felizes. E essa mesma luz que abraço com amor também se estenderá aos meus netos, que são a continuação da vida e do amor que plantei. Que cada um deles, mesmo ainda em seus caminhos de crescimento, esteja sempre cercado por bênçãos, saúde e proteção divina. Toda noite, antes de dormir, vou agradecer por mais um dia em que eles estiveram sob proteção divina. Vou entregar nas mãos de Deus qualquer preocupação que surgiu durante o dia,
confiando que tanto filhos quanto netos caminham amparados pela espiritualidade maior. Quando a ansiedade vier, vou parar imediatamente e fazer esta oração. Allan Kardec, eu entrego meus filhos e meus netos em tuas mãos protetoras. Que a luz divina os acompanhe sempre. Que assim seja. Vou parar de alimentar pensamentos negativos sobre minha família. Cada vez que minha mente começar a criar cenários de tragédia, vou conscientemente substituir por imagens de proteção, prosperidade e sucesso. Vou trabalhar em mim mesma para ser uma fonte de paz para meus filhos e netos, não de ansiedade adicional. Vou buscar meu próprio equilíbrio emocional através da oração, da meditação e da leitura dos teus ensinamentos, sabendo que quanto mais centrada eu estiver, mais força espiritual transmitirei a eles. Vou respeitar a individualidade dos meus filhos adultos, apoiando-os sem sufocá-los, amando-os sem controlá-los, protegendo-os através da oração sem tentar resolver todos os seus problemas. E, ao mesmo tempo, vou nutrir meus netos com carinho e fé, sendo para eles uma presença serena e firme, que inspira confiança e segurança. E vou confiar, Allan Kardec, confiar de verdade que todos estão protegidos pela mesma força divina que sempre cuidou de nossa família. Que os anjos que os guardaram quando eram bebês continuam cuidando deles agora que são adultos, e que estendem também suas asas luminosas sobre os netos que chegaram e sobre os que ainda virão. Mestre querido, eu aceito que meu papel como mãe mudou. Não sou mais a provedora e solucionadora de tudo. Agora sou a torcedora, a conselheira quando pedem conselho, o porto seguro onde podem sempre voltar. E isso é lindo, isso é perfeito, isso é como deve ser. Como avó, sou também a guardiã silenciosa, aquela que ora, que abençoa, que protege pelo coração. Que esta oração seja selada no mundo espiritual. Que tua proteção sobre meus filhos e netos seja real e constante. Que eles sintam essa proteção mesmo sem saber de onde vem. Que tenham sempre a intuição que salva, a sorte que protege, os encontros que abençoam suas vidas. E que eu tenha paz de saber que fiz minha parte como mãe e avó terrena, e agora confio na proteção divina para continuar cuidando deles de uma forma que vai muito além do que eu jamais poderia fazer sozinha. Allan Kardec, selai esta oração com tua luz, multiplica esta proteção por 1000, e que todos os meus filhos e netos, e também os filhos e netos de todas as mães que estão ouvindo esta prece, estejam sempre, sempre, sob a proteção do alto. Assim seja, mestre querido. Assim é, pela força do amor que não morre nunca. Assim é, pela proteção que vem do céu e que nunca nos abandona. Gratidão eterna, Allan Kardec. Gratidão infinita pela proteção dos nossos filhos e netos amados. Sinta agora como seu coração está mais leve. Como aquela angústia que estava apertando seu peito diminuiu. Isso não é coincidência. É o poder real da oração direcionada, da proteção espiritual ativada, do amor transformado em luz protetiva. Allan Kardec ouviu cada palavra desta prece. Ele conhece cada um dos seus filhos pelo nome. Neste momento, anjos protetores estão sendo designados para acompanhá-los. Uma rede de proteção espiritual está sendo tecida ao redor deles. Toda vez que você sentir aquela preocupação voltando, lembre-se desta oração. Lembre-se de que seus filhos não estão sozinhos neste mundo. Eles têm proteção terrena através do seu amor, e proteção espiritual através da intercessão de Allan Kardec e dos espíritos de luz que ele mobiliza para cuidar deles. Respire fundo agora e sinta esta certeza entrando em cada célula do seu corpo. Seus filhos estão protegidos. Eles estão sob cuidado divino. O amor que você sente por eles é o canal através do qual essa proteção flui constantemente. Você não precisa mais viver em pânico. Você pode viver em paz, sabendo que fez sua parte como mãe terrena, e agora conta com a ajuda poderosa do mundo espiritual para continuar protegendo aqueles que mais ama. Se esta prece tocou seu coração, se você sentiu mesmo a diferença, deixe um comentário aqui embaixo contando como está se sentindo agora. Sua experiência pode ajudar outras mães e avós que estão passando pela mesma angústia. E não esqueça de se inscrever no canal para receber mais preces de proteção como esta. Toda semana eu trago orações poderosas para diferentes situações da nossa vida. Clique no sininho para ser notificada sempre que uma nova prece for publicada. Se você tem uma amiga, uma irmã, uma vizinha que também é mãe de filhos adultos, netos na adolescência e vive essa preocupação, compartilhe este vídeo com ela. Às vezes uma pessoa precisa apenas saber que não está sozinha e que existe ajuda espiritual disponível. Deixe seu curtir neste vídeo, isso ajuda o YouTube a mostrar esta proteção para mais mães que precisam. E lembre-se, seus filhos e netos estão protegidos. Allan Kardec ouviu sua oração, e a proteção já está ativada.
Até a próxima prece, e que a paz de Deus esteja sempre com você e com seus filhos amados.